Incerteza. Teocracia Slane, câmaras do Conselho em Camimiaco. Maximilian levantou-se e franziu a testa profundamente. Tem o relatório completo do que aconteceu em Prart. Bom, Calca está morta? Capturamos Neia Baraja? Quais foram as vítimas? Quanto tempo levará para terminar tudo no norte para que possamos invadir as colinas Abelion pelo oeste? Dominique perguntou ansiosamente, então seu sorriso se derreteu ao notar a expressão facial de Maximilian. A tempestade de raiva já estava se formando no rosto do chefe de fato da teocracia Slane. Maximilian engoliu em seco, mas começou a ler, concentrando-se inteiramente no papel para não olhar de volta para o rosto de Dominique. Quase todo o exército foi exterminado. Astraca está desaparecido e seu exército o abandonou, então ele não tem utilidade para nós, mesmo se o tivéssemos. O decreto de Calca concedendo anistia conquistou a maior parte da nobreza do norte. Remédios Custódio está morta e eles sofreram sérias perdas lutando contra os exércitos combinados dos legalistas de Calca, da Justiça Negra de Neia Baraja, e dos Viracasacas de Astraca. E ainda por cima, de alguma forma, a herege usou o poder daquele morto-vivo literalmente. Não figurativamente, literalmente, forçou um exército a cair, ferindo ou matando muitos. Ela também se autodenomina Paladina Negra e começou a usar uma forma até então desconhecida de magia da morte. Não é possível! Dominique gritou, batendo com o punho na mesa, enviando um estalo desde o ponto de impacto até o outro lado. Paladinos usam magia sagrada, não magia da morte. Maximilian assentiu severamente. Você está pregando para o coro, mas estou lendo o que isto diz, e foi amplamente corroborado por testemunhas oculares sobreviventes. Ela é uma paladina que usa uma estranha forma de magia mortal que parece quase feita sob medida para lutar contra nós. Eles estão pensando em chamar isso de magia sagrada da morte, e suas artes marciais e habilidades eram claramente fora do comum, e ela definitivamente destruiu remédios antes de decepar sua cabeça. Ela e sua vice-comandante foram vistas pelos membros das escrituras do Holocausto, eles viram o duelo inteiro. A menos que você esteja sugerindo que eles estão mentindo para nós, foi isso que aconteceu. Ele disse com firme convicção enquanto se sentava novamente. Dominique estremeceu. Ele se lembrou da reunião no Reino Dracônico, onde viu aqueles olhos pela primeira vez. Ele jurou que ainda podia sentir o cuspe dela em sua bochecha, uma afronta que ele não perdoaria, nem esqueceria, muito parecido com o horror da escuridão que ele contemplou dentro daquele olhar. Como ninguém vê isso como eu. Como a rainha dracônica, como Calca, como nenhum deles viu o tormento crepitante que repousava ali. Os idiotas loucos, aqueles malditos idiotas. Dominique pensou com frustração. Quantos sobreviventes? Dominique perguntou severamente. Yvon pegou um documento da mesa à sua frente e se levantou. Cerca de 20.000 estão a retirar-se para o sul para se unirem aos restantes apoiantes de lá, juntamente com o exército que foi criado para lutar contra Gustave, que pelo menos confirmamos estar morto, juntamente com a maior parte das suas forças. Se os sobreviventes do norte combinarem com o exército no sul, há talvez até 80.000, além de termos a maior parte das escrituras negras lá. A menos que o rei feiticeiro intervenha pessoalmente ou envie um campeão próprio para enfrentá-los. Bem, Yvon sorriu. Mesmo Neia Baraja não pode lutar contra um descendente dos deuses. Talvez não. Raymond apontou. Mas toda aquela coisa sobre o rei feiticeiro não interferir? Sonho. Você realmente acha que ele vai nos deixar controlar o sul? A general Baraja e sua vice-comandante, Scana, têm um rancor especial contra nós. Lembre-se, foram os nossos inquisidores que saíram à caça dos seus seguidores. A general Baraja é violenta, agressiva, fanática. Raymond se levantou e se apoiou na mesa, cerrando os punhos de raiva. Todos vocês já sabem o que ela fez em Wemark. E eu li o relatório sobre Prart. A carne dela estava literalmente sendo arrancada de seu corpo fazendo o que quer que ela fizesse naquela parede, e ela não deu a mínima. Ela não vai parar a menos que ela seja jogada abaixo da grama. Ela invadirá e solicitará o apoio do rei feiticeiro, e quando terminar no sul, ela virá nos buscar aqui. Impossível! Yvon declarou. Realmente? Ginedine perguntou ironicamente. Por que isso é impossível?
Sabemos que eles já têm agentes em nossa cidade. Zexi escapou com todos os nossos tesouros. Há um ano Vemark era uma metrópole poderosa e agora é uma ruína queimada em colapso. Há um ano estávamos apenas fazendo avanços reais no reino dos elfos em uma guerra de vingança por um estupro que ele cometeu, apenas para reverter completamente nossa política há alguns meses e dar-lhe permissão para fazer mais disso em troca de sua ajuda. Há um ano, os demi-humanos eram os inimigos de toda a humanidade. Agora estamos enfrentando vários exércitos onde eles lutam ao lado dos humanos, junto com os mortos-vivos, heteromorfos e até dragões. Nada é impossível, Yvon. Ginedine disse rispidamente. O que você realmente quer dizer com impossível é que você não quer que isso seja possível, mas temos que lidar com a ameaça muito real a tudo o que já conhecemos. Raymond está certo, a General Bariari tomou Icaris, este está invadindo o reino dos elfos, Neia Baraja vai se mover para o sul, agora o que fazemos sobre isso? Ginedine e Raymond estão certos. Disse Berenice enquanto Raymond se sentava novamente. Esperar que algo não aconteça não é um plano, então, Dominique, o que você quer fazer? Dominique cerrou os dentes. Para começar, vamos reunir todos os prisioneiros das masmorras e formar um novo exército. Eles são bandidos violentos de qualquer maneira, então não importa se os perdermos, prometa-lhes perdão e deixe eles manterem seus equipamentos depois da guerra e devemos conseguir pelo menos 2 divisões. Por outro lado, os Agante preencheram as lacunas em nossas redes de inteligência. É verdade que eles costumam fazer trabalho de campo em uma capacidade diferente, mas são competentes o suficiente para isso. Já ordenei que esquadrões deles atuem como intermediários e assumam posições onde possam procurar ameaças potenciais e removê-las. Eles são descentralizados, então o mesmo problema que levou à destruição de nosso aparato de inteligência da última vez, não ocorrerá novamente. Os dedos de Dominique batiam na mesa, ele estava tentando ao máximo conter seu temperamento enquanto falava. A escritura negra terá que ser retirada, pelo menos a maioria deles, para lidar com a vadia meio-elfa traidora do Sul. Não há como derrotá-la por meios comuns, então teremos que usar métodos extraordinários. Dominique disse pensativamente. Eles realmente farão isso? Raymond perguntou. Você está dizendo a eles para matarem alguém que não era apenas seu companheiro, mas também ajudou a treiná-los em primeiro lugar. Eles surgiram sob o comando de Zexi, ela é praticamente uma figura emblemática para toda a unidade. Dominique praticamente ficou de pé para começar a rugir, mas então ele congelou, seu próprio tempo como membro das escrituras vindo à mente. Ele começou a relaxar, esfregando a mão na têmpora. Você está certo. Teremos apenas que garantir que, quando chegar a hora, eles façam exatamente o que lhes foi ordenado, por todos os meios necessários. Raymond sentiu um arrepio terrível ao ouvir essas palavras, e isso o acompanhou por todo o caminho para casa. Sul de Axum. Partir da cidade foi um alívio para a rainha Draudilon. De todas as coisas que ela já tinha visto, o conteúdo daquele edifício era o pior. Que as pessoas pudessem fazer isso até mesmo com um cachorro era impensável, mas com outra pessoa viva e inteligente. Ela estremeceu ao sair. A cidade ficou em silêncio. Havia apenas cerca de 1000 soldados ainda lá, mas ela não se preocupava com a possibilidade de eles se rebelarem. Ela olhou por cima do ombro. Entre as fileiras de pontas de lanças e alabardas, estavam as muralhas cada vez menores da cidade. Alguma coisa acontecendo, Majestade? General Oma perguntou de passagem. Só pensando em tudo. A rainha respondeu. Ela olhou algumas fileiras. A cabeça do mensageiro que Dominique havia matado ainda estava firmemente fixada em uma lança, seus olhos mortos observando a marcha para sua vingança prosseguir. Posso perguntar sobre o quê? Você parece estranhamente distraída. O general Oma pressionou suavemente. É trivial, mas se você quiser saber, bem? Eu li as histórias sobre o que eles encontraram em Vemark, pelo que ouvi, as histórias dos elfos e até mesmo dos escravos humanos têm circulado como fogo através de folhetos publicados. A cidade do mal. A rainha disse em tom de conversa. Sim? Perguntou o general Oma, sem saber para onde ia aquela declaração. Dado que acabamos de deixar, bem, isso faria de Axum a cidade da vergonha? Não imagino que o que havia naquele pequeno complexo fosse melhor, mas a população que viu,
A maioria não sabia e quando eles descobriram, eles ficaram enojados. A rainha explicou e o general Oma entendeu. Eu vejo. A general Muzan disse do lado oposto. Então você está pensando que não teremos que realmente abrir caminho até Kami Miyako para resolver as coisas e trazer as mudanças que o rei feiticeiro deseja? Algo parecido. A rainha Draudilon respondeu. Eu vi os folhetos que deveriam ser lidos em cada esquina, detalhando os horrores dos maus-tratos da teocracia aos não-humanos. Depois de ver o que estava acontecendo em suas próprias paredes, duvido que muitos encontrem espaço para descrer das histórias que o rei feiticeiro está espalhando. É difícil lutar quando você vê seu próprio lado como vilão. Mesmo assim, eu não contaria com uma aceitação tão ampla dessas histórias. General Oma disse pensativo. A teocracia Slane guiou tudo em seu país em direção a um único conjunto de crenças durante séculos. Talvez a exposição real ao horror irrite algumas pessoas que nunca viram isso antes, mas muitos estão tão sob o domínio do sacerdócio que se os sacerdotes apenas declararem que é a vontade dos deuses e pronto. O rei feiticeiro pode ter um histórico de sucesso, mas não acho que isso funcionará tão bem quanto ele quer. Mas realmente precisa? O general Muzan respondeu com curiosidade. Só precisa ser perturbador o suficiente para que a resistência real seja escassa. Após o fim da guerra, ele poderia manter a paz colocando um cavaleiro da morte em cada cidade, vila e vilarejo. Afinal, ele terá vencido nos termos que declarou que iria. Depois disso, ele não precisará se restringir de usar até mesmo seus servos mais terríveis. Quando você coloca dessa forma, a rainha disse seriamente, isso deixa a liderança da teocracia ainda mais desesperada. Se eles não vencerem esta luta nos termos dele, onde ele realmente lhes deu uma chance, então eles nunca o farão. Então é melhor estarmos preparados para uma luta de verdade quando chegarmos à cidade do abismo. Você realmente acha que nossa retirada será permitida? O general Muzan perguntou enquanto pensava mais sobre o assunto. Acho que sim, se mantivermos nossa cavalaria ativa e retirarmos à noite, eles quase têm que morder a isca. Essa guerra não está indo bem para a teocracia, e mesmo que a população não saiba disso, o governo sabe e eles precisam se preocupar. Eles precisam de uma vitória significativa, e logo. O general Oma respondeu com confiança. Bem, espero que sim, porque não temos forças para tomar aquela cidade enquanto o exército ainda estiver lá. E os invasores que enviamos para libertar escravos e atraí-los para nossas fileiras? A rainha perguntou, parecendo uma rainha bastante diligente ao fazê-lo. Progredindo. Os dois generais disseram em uníssono, antes que o general Muzan elaborasse com uma leve risada de diversão. Teremos a maioria dos que estão fora de Yaxun capturados e enviados para o norte, para a fortaleza abandonada, para treinamento e equipamento em alguns dias. Eles não serão grandes, pelo menos a maioria deles, mas cerca de 10.000 extras serão um impulso significativo de qualquer maneira. Terá que servir. E nós também. A rainha disse, mantendo os olhos firmemente fixos na estrada para o sul, mal percebendo enquanto seus generais compartilhavam uma expressão resoluta entre si. Crossroads. O olhar predatório não desapareceu do rosto de ninguém, mas Rascal trouxe à tona um assunto importante que os fez parar para pensar. Pagamos pelos quartos de uma noite, não temos mais. Ele olhou para seus rostos expectantes. Você realmente acha que ela será caridosa em nos deixar ficar de graça? Ah não. Coruja disse, falando todos os seus pensamentos para eles. Roubo? Moira sugeriu sucintamente. Rascal balançou a cabeça. Por que não? Mananak perguntou-lhe sem rodeios. Estamos atrás das linhas inimigas, vale tudo. Por quê? Disse Rascal em tom de voz firme. Qualquer lugar com garantia de moeda será trancado durante este cerco, simplesmente, eles estarão em alerta máximo. Se você quiser roubar alguém, roube os guardas que nós matarmos, mas no resto do tempo, precisamos de empregos honestos. Não precisamos de muito, não estamos ganhando a vida aqui. Precisamos de comida, precisamos de abrigo. Ele foi interrompido quando um trovão quebrou o silêncio lá fora e a chuva começou a cair. Bem, acho que cerveja tecnicamente não é algo que precisamos, mas... Seu rosto abriu seu habitual sorriso brincalhão. Algumas risadas acompanharam suas palavras. Fale por si mesmo. Petir soltou uma risada.
Se vou arriscar minha vida lá fora, droga, quero mais um gole antes disso. Tudo bem, então conseguimos empregos, quais são nossas opções? Moira perguntou preocupada. Trabalhadores diaristas, eu acho. Najee encolheu os ombros esguios. Nós apenas fazemos o trabalho que podemos e juntamos prata suficiente para pagar a acomodação desses quartos, e então cuidamos de outros negócios o resto do tempo. Então precisamos nos familiarizar com esta cidade e como ela funciona. Han disse com naturalidade, ele acariciou seu queixo firme e quadrado enquanto pensava sobre isso. Encontrar trabalho que pague por 2 desses quartos não deve ser difícil, eu digo que metade de nós faz isso, o resto começa a explorar locais onde podemos atingir e descobrir quais rotinas podemos afetar, podemos começar no dia seguinte. Isso pode funcionar. Haskell disse com confiança. Agora, se não houver mais nada, gostaria de dar uma olhada lá fora, dividir como achar melhor e apenas me dizer o que você gostaria que eu cuidasse pela manhã. Qualquer uma das tarefas por mim tudo bem. Mas está chovendo. Coruja disse. Eu sei, não me importo. Ele disse enquanto se levantava e saía. As coisas ficaram quietas por um momento, então Moira se levantou. Eu vou falar com ele. E o mesmo dele também vale para mim. Eu aceitarei qualquer uma das tarefas, mas se pelo menos um de vocês sugerir um bordel eu vou bater em vocês. Ela olhou para eles com adagas falsas em seus olhos enquanto eles riam. Esse é o espírito. Especialize-se. Coruja disse como uma réplica. Ela olhou para ele e tentou manter uma expressão severa, mas ele olhou em volta com falsa urgência. Quem disse isso? Moira riu de novo e saiu pela porta e desceu o corredor sujo, depois desceu as escadas. Ela olhou ao redor do bar. Haskell não estava em lugar nenhum, ele havia falado a verdade quando disse que estava saindo. O som do trovão abafou a sala por um momento, ela respirou fundo. Droga, eu odeio a chuva. Ela disse para si mesma e abriu a porta para fora. A chuva caía em torrentes, espessa e rápida. Suas muitas gotas caíram e se espatifaram nas ruas de paralelepípedos e nas estruturas de madeira. Ela olhou em volta por baixo do toldo esfarrapado na porta e rapidamente encontrou Haskell. Mesmo através dos lençóis de água que obscureciam sua visão, ela viu o grande imbecil sentado em um barril a poucos metros de distância. Ele não se importava com a chuva que caía sobre ele, estava apenas encostado na parede com os braços cruzados e as pernas dobradas enquanto observava a chuva cair. O que você está fazendo? Moira perguntou. Ele olhou para ela sem expressão. O que você está fazendo? Moira repetiu, desta vez mais alto. Ele olhou para ela com um sorriso malicioso e inclinou a cabeça como se quisesse ouvir mais de perto. Droga! O que diabos você está fazendo aqui? Ela gritou o mais alto que pôde. Ele estendeu a mão para ela, convidando-a a se aproximar. Moira olhou em volta. Todo mundo estava dentro de casa. Ele começou a falar, ou pelo menos ela pensava isso. Seus lábios se moviam, mas nenhum som conseguia alcançá-la por causa da chuva torrencial. A mão dele ainda estava estendida. Finalmente ela suspirou e bateu as mãos nas laterais do corpo e deu um passo para fora do abrigo e para a chuva. Sua pequena mão caiu na dele, e ele a puxou para mais perto, não rudemente, mas de uma forma convincente. Isso foi acompanhado por seu sorriso infantil. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou agora que estava perto. Além de te molhar? Ele perguntou maliciosamente. Realmente? Ela perguntou maliciosamente. Isso é o melhor que você pode fazer? Se eu quero tanto flertar, há muitos bêbados fedorentos lá dentro que conseguem fazer isso. Ela riu quando ele agarrou seu coração como se ela o tivesse atingido ali. Você me feriu. Ele riu. Sério, o que diabos você está fazendo aqui? O que está acontecendo com você? Você não tem sido o mesmo desde que começamos? Ela perguntou a ele com uma voz preocupada. Seu sorriso fugiu como se tivesse sido afastado. Eu não quero falar sobre isso. Ele disse sem rodeios. Mas como você sabe as coisas que você faz? Você sabia que ia chover. Você sabia que não deveria sair com os escravos, você. Ela começou a dizer, apenas para ele dar um tapa forte na parede e interrompê-la. Eu não quero falar sobre isso. Ele gritou, a boca dela bem fechada. Ele se acalmou e seu rosto relaxou. Droga, Moira, isso não importa de qualquer maneira. Vamos destruir o máximo que pudermos para ajudar a General Henry lá fora.
e se tivermos sorte, sobreviveremos para ver tudo isso e voltar para suas fileiras e lutar até o fim da guerra, e voltar para nossas casas, e voltar para nossas vidas, e você voltar para seu filho, e tudo vai mudar para melhor. Mas nada dessas outras merdas, não porque eu sei as coisas que sei, nada disso, jamais importarão. Basta ouvir quando dou conselhos e teremos uma chance de sair dessa. A chuva não havia diminuído, mas quando ele olhou para o céu nublado, ela poderia jurar que a expressão em seu rosto era tudo menos tranquila. Apenas me diga uma coisa, você está realmente do nosso lado, certo? Moira perguntou com uma pequena carranca enquanto cruzava os braços na frente dela novamente. Ele olhou para baixo lentamente até que seus olhos estivessem alinhados com os dela. Eu estou. Eu juro. Todo mundo tem um passado, eu acho. Eu não tive a intenção de me intrometer. Ela respondeu. Sim, sim, você fez isso, mas eu não te culpo. Eu também teria perguntas, talvez eu explique, talvez eu tenha que explicar em breve, mas por enquanto deixe-me guardar para mim mesmo e não faça nenhuma coisa estúpida. Ele respondeu com um sorriso irônico se formando em seu rosto novamente. Estúpida como o quê? Ela perguntou com uma carranca. Sair na chuva sem roupa de baixo por baixo da blusa, por exemplo. Ele respondeu com um sorriso atrevido, e Moira olhou para baixo e engasgou. Ela cobriu o peito e virou-se de volta para a entrada. Droga, Rascal! Ela disse, enquanto saía indignada. A risada dele estava nas costas dela, mas ela não sentiu nenhuma maldade nisso. O que quer que estivesse em sua mente, o peito dela não era o foco disso. Quando ficou sozinho novamente, Rascal fechou os olhos e deixou a chuva cair sobre ele. Que dia, o tempo estava assim naquela época também. Ele disse para o ar vazio. Nunca pensei que voltaria aqui. Bem, talvez eu possa fazer alguma coisinha enquanto estou visitando, cuidando de alguns assuntos antigos. Levantou-se do barril e começou a caminhar pela rua vazia, sem sequer tentar evitar que a água lhe banhasse o corpo, e mal olhando para onde ia, enquanto a memória o guiava para onde queria ir.